você realmente sabe qual é o esteroide que é pior pro teu coração? Não, você vai descobrir hoje nesse vídeo completo, então você vai deixar o quê? O like para permitir que não só você assista, mas o YouTube entregue para outras pessoas que também podem se beneficiar desse assunto e se inscrever no canal também para não perder nenhuma novidade. A gente fala aqui sobre esteroide anabolizante e outros assuntos dentro do universo fitness sem demagogia, sem enrolação e, logicamente, também sem fazer qualquer tipo de apologia ao uso de esteroide, principalmente ao abuso, tá? Então, assim, gente, o que é que a gente tem que entender? Quando a gente está falando de dano cardiovascular de esteroide anabolizante, a gente está falando do uso suprafisiológico, tá? Onde o indivíduo vai usar doses além do que ele naturalmente produziria, por exemplo, de testosterona, ou doses além de um tratamento clínico, né? Para tratamento de doenças, por exemplo, como, por exemplo, osteoporose, sarcopenia, tá? São doses maiores, né? Uma combinação de drogas maiores e a gente sabe que muitas vezes está associada a um contexto multifatorial, onde o indivíduo, além dos esteroides anabolizantes, utiliza também que é hormônio de crescimento, usa insulina, usa termogênicos, diuréticos, dentre outras coisas que também causam prejuízo ao coração, tá? E em relação ao coração e saúde cardiovascular, a gente tem um dano. A gente tem diversos tipos de dano, mas a gente tem um dano direto ao músculo cardíaco, com o quê? Com agressão às estruturas celulares ali do coração, onde a gente vai ter morte celular, perda da capacidade funcional. A gente tem, tanto no indivíduo que faz exercício de força, quanto no indivíduo que faz exercício de endurance, uma adaptação cardiovascular, tá? Mas essa adaptação cardiovascular, esse coração do atleta não faz com que ele perda a capacidade funcional. Quando a gente está falando de indivíduo que usa esteroide anabolizante, faz esse abuso, a gente tem uma agressão ao coração com o quê? Com hipertrofia cardíaca, né? Com aumento do volume cardíaco, porém é um aumento patológico, com perda de função, ele perde capacidade de contração. Inicialmente ele perde capacidade, né, diastólica, né, de relaxamento, e depois ele perde capacidade sistólica de contração. Então é um coração que não vai bombear muito bem, consequentemente ele não vai oferecer o suprimento, né, de sangue, né, para as outras regiões, tá? Isso daí é algo potencialmente grave, né? E pode ser potencialmente fatal também, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A insuficiência cardíaca que pode acontecer com relativa frequência no usuário de esteroide anabolizante, principalmente o cara que abusa por muito tempo. Mas a gente também tem aumento do hematócrito, né? Que vai deixar o sangue mais viscoso. O sangue mais viscoso facilita com que tenha, por exemplo, uma trombose, tá? A gente tem, por exemplo, aumento da rigidez vascular, tanto por questões, né, diretas, deixando o vaso mais rígido, né, do próprio esteroide, quanto também, né, pela questão de aumento do tônus simpático, tá? A gente tem também, por exemplo, um aumento, né, da pressão arterial de forma geral. Algumas pessoas podem desenvolver hipertensão arterial sistêmica, então é uma coisa que precisa ser bem avaliada. A gente também pode ter uma dislipidemia com aumento do colesterol ruim, né, o LDL, uma redução do colesterol dito bom, o HDL, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado porque tem vários fatores que podem influenciar e tem algumas coisas que a gente consegue tratar na base, né? Mesmo às vezes quando não suspende o esteroide, tá? E a gente tem que entender que depende do quê? O dano depende da dose, né? Então maiores doses a gente sabe que tem a maior agressividade, depende do tempo de uso e depende da própria suscetibilidade individual do indivíduo, tá? A própria genética que o indivíduo tem para conseguir ter aquele colateral. Então assim, tem pessoas, por exemplo, que têm uma resistência muito forte a colateral, mas não tem uma tendência muito grande a ganho. Tem pessoas que têm uma tendência muito grande a ganho, mas não tem tendência, e agora tem uma tendência muito forte a colateral. Tem gente que não tem tendência nem a ganho e tem muito colateral. Então, assim, é um negócio que às vezes é uma roleta russa, né? E aí a gente não tem como brincar com a nossa saúde dessa forma. Mas a gente também sabe que o tipo de esteroide, né, que vai ser utilizado também influencia, tá? Onde a gente tem mais segurança, provavelmente, né, porque a gente não tem como estabelecer, é na testosterona, talvez na nandrolona, que a gente tem estudos clínicos com ela, talvez na oxandrolona, que tem estudos clínicos também, mas alguns esteroides que a gente não tem estudos em humanos, a gente não tem como estabelecer muito bem uma segurança. Fora que, se a gente vai conversar com o cardiologista do esporte que fazem um ecocardiograma avançado, né, o ecocardiograma com strain, e a gente pergunta para eles o que é que a gente vê com mais frequência de problema nos indivíduos usuários. É o que? É o uso de trembolona. Então, provavelmente a trembolona é o esteroide com maior potencial de dano ao coração. É algo que a gente tem como garantir com certeza na literatura médica? Não. O que a gente pega é que nos indivíduos que usam trembolona a gente tem maior dano cardíaco de forma geral em relatos de casos, séries de casos, mas a gente não tem estudos controlados com trembolona em seres humanos, gente. Então a gente não tem como estabelecer uma causalidade, a gente tem como estabelecer uma associação. E a gente conversando com o cardiologista do esporte, que eu converso e tenho esse contato, eu vejo que realmente, cara, quem usou trembolona e assim, vendo os exames de quem usou trembolona, cara, realmente é mais agressivo. É claro, né?
Às vezes o cara que usa trembolona é um cara que tem mais tendência, porque a trembolona todo mundo sabe que é bem agressiva, né? Talvez tenha mais tendência a usar mais doses, tenha mais tendência a usar outras coisas associadas, talvez é um cara que é mais inconsequente e se envolve em comportamentos de risco, que aumenta o risco cardiovascular também, né? Uso de outros medicamentos, coisas ilícitas, tá? Pode ser, mas a gente tem esses viés. Mas o que a gente sabe é que, né, o indivíduo que usa trembolona tende a ter mais prejuízo. Então, assim, se você se preocupa com o teu coração, cara, fuja da trembolona. Então, trembolona não é só aquela raiva, agressividade, o cara ficar completamente perturbado. Que é uma coisa que acontece, tá? Mas é uma coisa que às vezes é dose dependente também. E tem pessoas que têm mais tendência, tem outros que não, mas assim, geralmente influencia muito a qualidade de vida da pessoa, tá? Até de atletas profissionais estão acostumados com isso e usam doses absurdas de outras coisas. Quando usa trembolona, às vezes uma dose pequena já sente, tá? Mas a parte cardíaca da trembolona é um negócio muito complicado, cara. Então, se você não é um atleta profissional, você não deveria nem cogitar pensar em usar trembolona. E mesmo que você seja atleta, você tem que pensar em não utilizar a trembolona por um tempo muito prolongado, né? A gente sabe que é um esteroide com alto potencial estético, a gente não pode mentir, mas é um esteroide que cobra muito. Então, assim, geralmente a vida é assim, né? O que dá muito, cobra muito também. A gente tem que ter muito cuidado, tá, gente? Tem que ter muito cuidado, tá? Porque além dela destruir o coração com muita intensidade, também tem um efeito longe, grande no sistema nervoso central, né? Mas assim, é uma especulação, né? Não existe uma evidência muito clara para isso no sentido de dar certeza, mas pela experiência que eu tenho e de outros médicos que acompanham os usuários de esteroide anabolizante, eu digo para você, fuja, né? Mas na prática, qualquer esteroide pode causar esse dano, né? Uma dose suprafisiológica de testosterona pode causar? Pode. Uma durateston por semana pode causar dano? Pode. Já vi gente que utilizou uma durateston por semana em um intervalo de tempo ali de alguns meses, já teve um dano maior. Já vi gente que usou, às vezes, mais de ano e não teve um dano tão significativo. Algum dano tem, gente. É basicamente 100% de certeza de ter. Mas isso daí depende, como eu falei, né? Depende da dose do esteroide, mas também depende do tempo de uso e da própria genética da pessoa, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí uma coisa que às vezes as pessoas se preocupam, né, é com a possibilidade de reversibilidade desse dano. Será que o dano cardiovascular induzido pelo esteroide anabolizante é algo reversível ou não? Vou deixar um vídeo completo sobre isso para você. Te espero lá e um grande abraço.